texto base de hoje é Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Nós vamos ver hoje sobre a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Amém? Nós vemos aqui que Jesus está explicando sobre a parábola do semeador. Nós vemos que ele estava sentado à beira do mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. E ele entra num barco e começa a ensinar para aquela multidão que está em pé na beira da praia. E ele começa a ensinar por parábolas. Ele ensina muitas coisas por parábola. Ele começa a contar a parábola do semeador. E nós vemos aqui no versículo 11... Não, na verdade, no versículo 10, e acercando-lhes os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondendo, ele fala: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas para aquela multidão não era dado conhecer os mistérios do reino do céu. Eles não estavam preparados para conhecer os mistérios do reino do céu. Nós vemos no versículo 12 que Jesus fala que aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Porque tem muitas pessoas que não querem saber da palavra de Deus, não se interessam. E nós vemos no versículo 13 que Jesus fala: por isso lhe falo por parábolas. Ele está explicando para os discípulos: por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Então, se ele falar abertamente, eles não vão compreender o que eles estão falando. Eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Então, Jesus ele ensina por meio de parábolas, porque nem todo mundo está preparado para receber a palavra de Deus. Nós vemos que ele começa a ensinar sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu para semear, e quando ele estava semeando, parte da semente caiu perto do caminho, e vieram as aves e comeram a semente. E parte das sementes caíram no meio dos pedregais, que não tinha terra o suficiente, e essa semente nasceu, mas vendo o sol, secou essa semente porque não tinha raiz, não tinha terra funda. E partes da semente caiu no lugar onde tinha espinhos. E os espinheiros cresceram e sufocaram essa semente, e partes das sementes caíram em terra boa, onde a semente nasceu, cresceu e deram fruto. Uns deram 100, outros deram 60, outros deram 30. Mas na verdade que Jesus está contando a parábola aqui, ele quer falar que essa terra, o coração, a terra é o nosso coração, né? Esse terreno é o nosso coração para receber a palavra de Deus. Mas só que Jesus ele fala que aquela multidão não está preparada
para compreender o que ele vai ensinar. Por isso ele conta uma historinha, faz de contas para essas pessoas, porque eles não estão preparados para receber a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber a palavra de Deus. A gente até fala do amor de Deus, mas as pessoas ouvem, mas elas não dão importância para a palavra de Deus. Então Jesus ele explica por parábolas. E nós vemos aqui que o terreno é o nosso coração. Jesus está comparando o nosso coração. Quando essa semente caíram na beira do caminho, que veio as aves e comeram essa semente, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não se interessam. A palavra de Deus é jogada fora, elas não se interessam pela palavra de Deus. E outras sementes que caem no meio dos pedregulhos, as pessoas até se interessam em ouvir a palavra de Deus, mas elas não perseveram na fé. Aí a palavra de Deus ela morre porque eles não alimentam, eles não continuam perseverando. Aí a palavra de Deus morre no coração das pessoas. Essa terra é uma terra pedregosa, que a palavra de Deus não cresce, a semente não cresce. E tem outro terreno que é no meio de espinhos, que a pessoa se interessa pela palavra de Deus, mas só que vem as coisas ruins, as partes negativas, as lutas do dia a dia, que acaba sufocando a palavra de Deus, a pessoa desiste de seguir a Deus. E essa palavra é sufocada, ou às vezes até mesmo pessoas que não querem, começam a desanimar essa pessoa, que a palavra de Deus é sufocada no seu coração e a palavra de Deus morre no coração da pessoa, ela não persevera na fé. E no último exemplo que Jesus fala aqui, que partes da semente caíram em boa terra, que essa semente nasceu, cresceu e deram frutos. Esse é o coração que Jesus deseja encontrar. Esse é o coração que está preparado para ouvir abertamente a palavra de Deus, que Jesus não precisa mais falar por parábola, que é um coração de terra boa, onde a palavra de Deus cai, ela cresce, ela germina, ela dá fruto. Então essas são as pessoas que são preparadas para ouvir a palavra de Deus, e elas se interessam e elas querem continuar aprendendo com Jesus. Essas pessoas que têm o coração de terra boa são os discípulos que Jesus está falando, somos nós, quando nós nos interessamos por conhecer da palavra de Deus. O nosso coração é um coração fértil, que a palavra de Deus ela cai, ela germina, ela nasce, ela cresce e ela frutifica. Então, para nós, Jesus não precisa mais falar por meio de parábola, ele pode falar abertamente, porque nós estamos preparados para conhecer os mistérios do reino do céu, porque nós queremos, nós desejamos aprender mais com Jesus. Então Jesus ele busca, ele procura pessoas que têm o coração com a terra fértil, com a terra boa, aonde a semente da palavra de Deus cai e cresce e dá frutos. E esses frutos alimentam outras pessoas, que muitas outras pessoas venham para o reino de Deus através dessa semente plantada no nosso coração. Jesus um dia lá atrás, ele plantou no nosso coração uma sementinha, ela cresceu. Hoje nós estamos aqui falando do amor de Deus, levando a mensagem de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que eles possam experimentar, que eles possam crescer e ser um coração fértil. Mas o que nós aprendemos aqui hoje com Jesus é que tem muitas pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. São semente caída na beira do caminho. Tem outras pessoas que são terreno pedregoso, que elas até ouvem a palavra de Deus, mas não se interessam. E tem pessoas que até se interessam pela palavra de Deus, são os terrenos com espinhos. Elas até se interessam, elas até têm vontade de seguir a Deus, mas as lutas, dificuldades do dia a dia, desanimos, que elas acabam desistindo de viver uma vida com Deus. Mas Deus ele deseja encontrar terras boas, terrenos férteis, que a palavra cresça. Isso que Deus deseja. Essas pessoas, elas estão preparadas para conhecer os mistérios do reino dos céus. É essas pessoas que Jesus procura, que o olho está aberto, que nós vemos aqui no versículo 13. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Aí Deus tem que falar através de parábola, mas Deus não precisa mais falar através de parábolas, porque nós já compreendemos e queremos e desejamos aprender mais com o Senhor. Que o teu coração seja um terreno fértil, que o teu coração seja uma terra boa, que a semente da palavra do Senhor nasça e cresça e dê frutos.
Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa de hoje. Nós vemos que o Senhor procura por terrenos férteis, que a palavra de Deus nasça e cresça e frutifique, Pai amado. Prepara o nosso coração sempre para estar recebendo a Tua palavra, Pai amado, que nós possamos levar para aqueles que ainda não conhecem, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.